Paz do Senhor, povo da geração 6. Agora nós estamos indo para o quinto passo dos 7 passos de consolidação. Tá? Estamos quase finalizando já. E desde já eu quero pedir para você comentar aqui embaixo se você já está lendo ou já terminou o livro de João. Lembra que a gente pediu para ler? Nós vamos ler, toda a igreja, todo o livro de João. Coloque aqui embaixo em que capítulo você está. E coloca aqui embaixo se você ainda não começou. Irmão, eu ainda não comecei, mas eu vou começar em nome de Jesus. Eu vou ler a Bíblia, tá? Eu vou ser um crente forte, tá? E como é que você responde isso? Você começando a ler, né? Isso aí mostra que você quer ser um crente forte. Então, compartilhe esse vídeo para toda a sua célula. Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que estão visitando. Opa, mexer a câmera aqui. Estão visitando a nossa igreja, que você já tem um número dessa célula, tá? Para que a gente possa falar numa mesma linguagem como a gente sempre fala, tá? Então o quinto ponto, ele vai falar, vai ter o tema decidido a vencer. Esse é o tema. E aqui nós vamos ter uma ilustração de uma pessoa que está nesse momento agora sendo tentada, né? De um lado, ela está sendo tentada porque é assim que nós vivemos na nossa guerra diária, tá? Contra o mundo, contra as artimanhas de Satanás, porque esse mundo a gente sabe, o sistema dele já está dominado e dirigido por Satanás, né? É por isso que a Bíblia vai dizer que esse mundo já é do maligno. Só que nós temos uma guerra interna dentro de nós, e é por isso que o tema é decidido a vencer, tá? Então nós vamos ver que nessa ilustração aqui, que a pessoa ela tem a tentação que vem todos os dias, tem as dúvidas, né? Muitas dúvidas vêm conforme a tentação. Vem a culpa também, porque muitas das vezes a gente cede à tentação, a gente começa a ter dúvidas da ação de Deus, nós começamos a ter dúvida do que Deus ele pode fazer na nossa vida, e ali a gente comete pecados, e aí vem o sentimento de culpa, né? E depois vem o sentimento da luxúria que nós temos aqui, e aí vem a mentira, né? Que tudo isso aí vem junto, né, nesse sistema de Satanás. E também aqui nós temos falando sobre o horóscopo, né? Aquelas pessoas que compram a revistinha, hoje não tem mais a revistinha, né? Mas você vai seguir Instagram de horóscopo. Eu sou do signo de peixes. O signo de peixes, ele vai falar que eu sou assim, assim, assado. Eu sou do signo de touro, eu sou uma taurina, né? Eu sou um taurino. Eu gosto de comer muito, né? Eu gosto de praticar o pecado da glutonaria, né? O taurino ele é fiel, mais fiel do que o signo de não sei o que e tal e tal. Então a gente vai buscar, né, subterfúgios para entender quem nós somos e o porquê nós passamos por tudo isso. Mas eu vou passar aqui algumas atividades, são poucas perguntas que eu vou passar aqui, então você já anote e responda, tá? Para a gente corrigir no culto de quinta-feira. Nós vamos falar sobre a guerra invisível. Em Efésios 6:12, anote aí, em Efésios 6:12, editor coloca aqui, em Efésios 6:12, Paulo faz menção de uma luta. Segundo versículo, a luta é contra você vai colocar lá, mas sim contra, pontinho, pontinho, você vai colocar lá. Segundo, no seu entender, quem são esses governadores das trevas? No seu entender, você vai colocar quem são esses governadores das trevas. Terceiro, o que Satanás procura fazer de acordo com 1 Pedro 5, verso 8. Tá? O que Satanás procura fazer de acordo com 1 Pedro 5, verso 8. E aqui você vai colocar aqui, ó, que atitude deve o crente assumir no verso 8? Que atitude você, eu, devemos assumir segundo o versículo 8? E agora nós vamos fazer um comentário aqui. Satanás usa diferentes táticas conforme a pessoa ou a situação. Em alguns casos, ele trabalha de forma aberta, através de práticas ocultas, como a bruxaria, a magia e etc. Em outros casos, ele usa táticas mais dissimuladas. Quanto mais conhecemos suas táticas, melhor será nossa resistência a ele. Irmãos, é por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus. Tá? É importante você pegar livros para que você possa entender. Na batalha espiritual, nós vamos entender, para nós combatermos contra o inimigo, nós precisamos conhecer ele.
conhecer as estratégias dele, conhecer o que ele faz, o que ele gosta. Na Bíblia nós vamos ver qual foi as estratégias que ele usou, né? Quando Jesus estava com fome no deserto, né? O que ele deu para Jesus, o que ele ofereceu para Jesus, né? Essa pessoa está com fome e ele vai oferecer comida. Então ele sabe as estratégias, por isso que a Bíblia diz que as astutas ciladas de Satanás. Quando a Bíblia fala astutas ciladas, é algo que é certeiro, é algo que vai vir para te derrubar, é algo que vai vir para fazer você pecar, é algo que vai ser certeiro no seu ponto fraco para você destruir o teu casamento, para você destruir a tua família, para você destruir ali através de uma mensagem, né, escrita, né, uma foto que você viu nas redes sociais, você vai lá e comenta, né, no direct, você comenta no Messenger, você comenta, você vê ali o número daquela pessoa, tem no WhatsApp, aí você viu uma foto e aquilo ali gerou a tentação nos teus olhos, você vai lá e comenta e manda uma mensagem, e de uma mensagem vem uma segunda, terceira, quarta mensagem. Quando você vai ver, você já está envolvido na tentação, está sentindo muitas das vezes no culto com sentimento de culpa, e aí você vai mentir, você começa a mentir, né? E por aí vai. Se a gente fosse comentar isso, por aí vai. Então você precisa conhecer o seu inimigo, as estratégias que ele usa, e aí você vai começar a fechar as brechas. Tá? A tentação, ninguém resiste à tentação, nós resistimos o diabo, a tentação não, a tentação nós fugimos. Então quando você vê a tentação, passe pelo lado da rua, tá? Quando você vê aquele cara bonito que você é tentado e você, né, não quer pecar, você sabe que ele mora ali, você passa por outra rua. Você não passa, tem gente que gosta de passar todo dia, né? De manhã cedo ele compra pão, vou no horário que ele compra pão, ou vou no horário que ela compra pão. Essa aqui é só um comentário que a gente está fazendo aqui. E aqui você vai pegar, você vai escrever aí, leia em Deuteronômio 8, nos versos 10 ao 12. O que o texto diz sobre as práticas ocultas, tá? Sobre o ocultismo, como a adivinhação, feitiçaria, magia, consulta aos mortos ou espíritos e etc. Né? Lá em Deuteronômio vai te dizer o que Deus acha sobre tudo isso. Eu não vou falar no vídeo aqui porque eu quero que você leia e escreva, tá bom? Então vamos para outro comentário aqui. Quem é o nosso inimigo? Alguns têm pintado a Satanás como um personagem de filmes cômicos, né, engraçados, ou de terror, vestido de preto ou vermelho, com chifres e caudas. Provavelmente ele mesmo é o autor dessa imagem, porque a Bíblia mostra de uma outra maneira. Tanto Satanás como seus seguidores, os demônios, são anjos caídos. Satanás era um querubim perfeito e formoso, até que se rebelou contra Deus. Ezequiel 28, está lá a história, 14 ao 15. Desde então, é um inimigo declarado de Deus, é a oposição, né? Por isso que é Satanás, é o opositor de Deus e o seu povo. Então, irmão, Satanás, ele jamais vai aparecer para você, no momento da tentação, com um demônio na sua frente, né? Ele vai mostrar lá uma mulher bonita, ele vai mostrar um homem bonito, ele vai mostrar lá, para você comer, você tem doença, né, uma pressão alta, uma diabetes, aí ele vai mostrar para você lá um doce, né, um pudim daquele assim bem açucarado, né, mas ele não vai mostrar açúcar em cima do pudim, em cima do bolo, né, ele não vai mostrar isso, ele vai mostrar uma Coca-Cola gelada assim na sua frente, né, diga misericórdia, comenta aqui misericórdia, Jesus. Então ele não vai aparecer com um demônio de chifre, de rabo. Tá? Nós temos que lembrar que ele pode se transformar num anjo de luz. Ele era um anjo de luz, então ele pode se transformar para enganar você, enganar a mim e a você, né? A adivinhação é predizer o futuro ou descobrir as coisas ocultas. Os adivinhos usam prática como horóscopo, cartas, né? E às vezes dizem poder ler a sua mente. Então, gente, isso daqui não existe. Tá? Isso não existe, coisas futuras, somente Deus, somente o Senhor, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, somente Deus, ele pode ler a sua mente, somente Deus. No momento da gente gravar a palavra do Senhor, tem um carro aqui acelerando, não sei se vocês estão ouvindo, né? Mas está me incomodando que está bem alto. Então somente Deus, ele pode fazer essas coisas, tá?
Somente o Senhor, ele pode revelar o futuro. Então, quando você vê algo na internet sobre horóscopo, sobre cartas, falando seu futuro, se você vai ser rico, se você vai ser pobre, se a pessoa amada vai voltar para você, tá? Isso daí tudo é mentira, tudo isso daí é satânico, tudo isso aí vem do diabo, não vem de Deus essas coisas. Então, nós vamos ver aqui o outro comentário. As religiões e filosofias falsas são exemplo desta tática. Os servos mais efetivos do diabo são as pessoas boas com personalidades atrativas. Apresentam um plano alternativo que parece ser verdadeiro, engano contudo, mesclando a verdade como o erro. Isso a gente vai encontrar, né, através dos falsos mestres, através das falsas doutrinas, através da faculdade, principalmente na faculdade, tá? Muitos jovens são enganados na faculdade. Você vê que o jovem ele era obediente dentro da igreja. Eu conheço muitos jovens, tá? Até discípulos meus que foram discípulos meus. Eram obedientes à palavra, eram pessoas assíduas na igreja, aí entraram na faculdade, viraram esquerdista, né? Viraram uma pessoa ali a ponto de dizer que a Bíblia não é suficiente, a ponto de dizer que a Bíblia é preconceituosa, a ponto de dizer que aquilo que está escrito não é verdade, que não é bem assim. E aí a faculdade implanta ideologias dentro da mente dos jovens, e é isso que está acontecendo hoje, tá? E é por isso que as pessoas elas estão se afastando da verdade. E a Bíblia diz, né, que nos últimos dias muitos iriam apostatar da sua fé. Muitos iriam dizer que aquilo que a pessoa aprendeu a vida toda não é verdade. Então, irmãos, quando eu entrei na faculdade, eu esqueci até o nome da matéria, né, que era meio filosófica. Ele falava sobre verdades que nós aprendemos. E ali foi ensinado, eu fiquei até em dúvida nessa época, eu já tinha conhecimento bíblico, mas bateu uma dúvida, porque lá essa matéria ensinava que tudo aquilo que nós aprendemos que é verdade absoluta não é verdade. Ou não pode ser verdade. Colocou aquelas pessoas que estudaram aquilo ali, ou ficou uma interrogação, ou a pessoa se desviou mesmo, porque ela aprendeu, será que realmente tudo isso é verdade que eu aprendi? Que isso que a Bíblia fala tudo é verdade? Né? As pessoas que estão lá, os professores, são preparados para isso, para mudar a tua mente mesmo, para mudar a tua forma de pensar. Então a gente precisa ter muito cuidado, tá? E a gente vai finalizar aqui. O problema de muito crente é que se recusam a receber o perdão que Deus oferece. Continuam se torturando, como uma forma de penitência, porque não se sentem dignos. Esquecem que o perdão de pecados, dos seus pecados, é um presente não merecido, né? Nós falamos isso no domingo. Enquanto pensam assim, enfraquecem diante do diabo. As pessoas ficam fracas para o diabo, porque elas começam a pensar bem assim, isso daqui eu nunca vou conseguir deixar, isso daqui esse pecado eu nunca vou conseguir sair dele, esse pecado eu já tentei várias vezes sair, mas eu nunca consegui. Então essas pessoas altamente estão se mutilando, elas mesmas estão se torturando, né, com culpas e arrependimentos, porque não conseguem sair daquela situação. Mas eu queria te dizer uma coisa, quando você decide vencer, o próprio Deus entra no meio da tua batalha. Tá? Quando você decide dizer bem assim, eu sou fraco para isso, mas o meu Deus ele é forte. Quando Davi olhou para o gigante, viu o tamanho do gigante, nenhuma das pessoas queriam ou naquele momento se atreveram a ir contra aquele gigante Golias, né? Mas Davi olhando, não na sua força, porque Davi era baixinho, era criança ainda, um adolescente, aproximadamente 17 para 18 anos, né? E vê um gigante daquele tamanho, com uma lança enorme, com um escudo enorme, que somente as suas armaduras, né, era o triplo, ou não sei, o peso de Davi, mas Davi ele não estava confiando na sua força, ele estava confiando em Deus. Então ele falou bem assim, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E quando você toma essa decisão de vencer, assim como Davi teve, com certeza a tua vitória vai ser garantida. Nós temos exemplo aqui na geração 6 de pessoas que decidiram vencer, que eram viciadas no cigarro, eram viciadas em drogas, e no dia que decidiram vencer, nunca mais usaram. Talvez
Se você ainda não venceu ainda esse problema que você está enfrentando, pode ser qualquer tipo de pecado, tá? Se você decide vencer e colocar que eu vou vencer não pela minha força, mas porque o Senhor, Ele é a minha força. Com certeza, esse gigante ele vai cair, você vai cortar a cabeça desse gigante e a vitória vai ser certa, em nome de Jesus.